A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para você uma dinâmica que trata sobre a busca pelo poder e como essa busca pelo poder precisa ser uma jornada de ética e de humildade. Essa dinâmica ela vai explorar justamente isso, as implicações morais da busca pelo poder sem uma orientação da espiritualidade e dos valores éticos e morais. O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples, papéis em brancos, caneta, um quadro ou uma folha grande para fazer anotações, tá? E algo para você escrever no quadro ou na folha, tá certo? Então você vai começar esta dinâmica primeiro explicando o propósito dela. Discutir o poder e como a busca por esse poder afeta muitas vezes as pessoas e até a sociedade, quando estas pessoas não estão enraizadas nos valores espirituais, nos valores éticos e também na humildade. Mencione principalmente que é muito importante nós termos uma mente com os princípios éticos e morais pautados na palavra de Deus. E aí você vai iniciar a dinâmica dando a cada aluno um papel em branco e uma caneta. Peça que eles escrevam o que o poder representa para eles de forma pessoal. E como eles acreditam que ele pode ser usado de forma abusiva. Eles deverão fazer isso de uma maneira anônima, não precisa se identificar. Escreva lá no papel, não se identifique. Depois que eles terminarem, dê um tempo, estabeleça um tempo. Aí você vai coletar esses papéis, mistura tudo, né? Para que ninguém veja quem foi que escreveu. E aí você vai selecionar algumas respostas e ler em voz alta, mantendo principalmente o anonimato dos alunos. Isso pode gerar, caso você não mantenha esse anonimato, pode gerar uma discussão inicial, né? E até alguma coisa, algum problema. Então é bom evitar, tá? Então, essas opiniões que podem até divergir de aluno para aluno sobre o poder, também pode até gerar uma discussão entre eles, né? Mas se for uma discussão travada de forma sadia, de forma proveitosa, beleza, tudo bom. Só não pode ser uma discussão onde haja humilhação, onde haja uma discussão que não traga proveito espiritual, aí não dá, certo? Mas quando essa discussão começar sobre o assunto, talvez um concordando com determinadas frases, outro discordando, isso pode ser bom, dependendo da forma como você conduzir esta discussão. E aí, ao ler esses papéis, você pode conduzir, né, uma discussão no sentido das implicações morais da busca pelo poder, sem orientação de valores espirituais ou éticos pautados na palavra de Deus. E aí você, quando fizer isso, você inclusive, depois de pegar os papéis, você pode perguntar para o grupo, para toda a turma, como você acha que a busca pelo poder pode corromper as pessoas. Olha aí, uma pergunta muito boa para ser discutida. Outra pergunta: quais são os perigos de buscar o poder sem considerar valores éticos? Quer mais uma pergunta? Quais os impactos na sociedade quando as pessoas buscam o poder de forma egoísta? Outra pergunta que pode ser feita também: como o poder pode ser usado de maneira positiva? Mais uma pergunta para a gente encerrar: qual a importância de um líder se ver como servo? Então, gente, inicie uma discussão em grupo sobre como o poder pode ser usado de forma soberba, antiética e como isso pode afetar os membros da igreja. Dê um tempo para que os seus alunos reflitam sobre o que eles aprenderam durante a dinâmica, durante as discussões. Eles podem fazer anotações no papel e em seguida compartilhar o que eles notaram, tá? Então você vai encerrar essa dinâmica no final explicando que o poder, por si só, é uma faca de dois gumes. Ele pode ser uma ferramenta valiosa para promover o bem ou uma força destrutiva, quando ele é usado sem sabedoria, sem submissão a Deus e sem humildade. As histórias bíblicas, elas estão repletas de exemplos de como o poder, quando ele é desprovido de humildade e
e falta de submissão a Deus atrai os piores e corrompe até mesmo os melhores. Por isso, nós precisamos refletir sobre a importância de equilibrar o poder com humildade, com a humildade espiritual. O poder, quando ele não está submetido à orientação de Deus, pode facilmente se tornar um ídolo nas nossas vidas. Ele nos leva a acreditar que nós somos os arquitetos do nosso destino, esquecendo que nós somos simples instrumentos nas mãos de Deus. A Bíblia ela adverte contra a arrogância do poder, como é o caso, por exemplo, da história de Nabucodonosor, um rei orgulhoso que perdeu a sua razão e foi conduzido a viver como um animal até que ele reconheceu a soberania de Deus. Está lá em Daniel capítulo 4, versículos do 34 até o 37. Por quê, gente? Porque a submissão a Deus, ela nos lembra que nós somos dependentes dele em todas as áreas da nossa vida, incluindo o poder que possuímos nas nossas mãos. Jesus, ele é o exemplo máximo de submissão a Deus, quando ele disse, não a minha vontade, mas a tua, que ela seja feita. Está lá em Lucas 22, 42. E isso nos ensina o quê? Nos ensina que o poder é melhor exercido quando ele está em harmonia com a vontade de Deus. A humildade é o antídoto para os males do poder descontrolado. Quando nós reconhecemos a nossa limitação e dependemos de Deus, nós evitamos a tentação de nós nos exaltarmos sobre os outros. A Bíblia nos exorta a andar em humildade com o nosso Deus. Está lá em Miqueias 6 e 8. E ela nos lembra também que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olhando para a vida de Jesus, nós podemos ver a combinação perfeita de poder, submissão a Deus e humildade. Ele tinha todo o poder nos céus e na terra, mas escolheu se submeter à vontade do Pai e servir a humanidade com humildade. Se nós quisermos usar o poder de maneira eficaz e justa, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo é o maior exemplo para todos nós. Então convido os seus alunos a refletir sobre o poder que eles possam ter em sua vida, seja ele grande ou pequeno. Pergunte a si mesmo, será que eu estou ou eu estarei submetendo esse poder à vontade de Deus? Eu estou praticando a humildade em meu exercício de poder? Ore para que Deus lhe dê discernimento, lhe dê força para usar o poder de maneira que glorifique a Deus e abençoe aqueles que estão ao seu redor. Lembre-se de que o poder sem submissão a Deus, sem humildade, é algo perigoso. E um poder desta forma pode levar a resultados destrutivos. No entanto, quando nós usamos o poder com sabedoria espiritual, com submissão a Deus, com humildade, nós podemos ser agentes de transformação e bênção para o mundo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guie em todas as áreas da nossa vida, especialmente quando se trata de poder e influência neste mundo e também na igreja, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.